Olá, pessoal. Hoje nós viemos trazer um tema muito importante, equidade humana. E o meu nome é Cristiane Garbo. E eu sou a professora Vanessa Prates, e nós trouxemos nessa apresentação um tema muito relevante e atual. Nós partimos do foco sobre a equidade humana. Então, nós percorremos assuntos sobre africanidades, racismo, falas e expressões, e esperamos que vocês desfrutem dessa apresentação. Mas, Vanessa, antes, quero convidar você e todos que estão ouvindo a ouvir e apreciar um conto sobre a filosofia africana, chamado Ubuntu. E logo após, um vídeo intitulado Negros em Destaque, com o comentário final dos professores Nilson de Almeida e Arnaldo Cavalcante. Vamos lá? Legal, vamos lá. Olá, meu nome é Cristiane Garbo. Eu vim contar uma história para vocês. A história é Ubuntu. Em uma aldeia na África do Sul, havia uma mulher que adorava contar histórias para as crianças. Um dia, ela convidou todas as crianças para se juntarem em volta de uma roda, pois tinha uma história nova para contar. Hoje eu vou contar para vocês uma história incrível sobre generosidade e solidariedade. Era uma vez um senhor que se chamava Andide e adorava caminhar e conversar nas aldeias ao redor de onde vivia. Mas um dia ele resolveu ir para uma aldeia mais longe, mais além, e começou a caminhar. Deparou com uma aldeia que nunca havia conhecido antes. Os aldeões daquele lugar eram muito gentis e amigáveis, e alguns deles vieram recebê-los curiosos. Seja bem-vindo, senhor. Você parece estar cansado. Sente-se, tome um pouco d'água, disse os homens sorrindo. As crianças ouviram e ficaram muito curiosas ao vê-lo, e um deles começou a conversar com ele, perguntando o seu nome e o tempo em que ele iria ficar na cidade. Ao que o homem respondeu: ainda não sei, mas vim aqui para conhecer vocês. E eu adoro conhecer pessoas novas, conversar e inclusive brincar. E enquanto eu estiver aqui, eu vou descansando, vou fazer uma brincadeira com você e com seus amigos. Combinado? Combinado, respondeu o menino todo empolgado. Anoiteceu e todos estavam encantados com as histórias que o visitante tinha para contar. Ele era muito experiente e viajado. Então, em volta da fogueira, ele começou a conversar com os aldeões que estavam fixados no homem. No dia seguinte, ele reuniu todas as crianças para a brincadeira. Todas as crianças da aldeia estavam lá, com o que estava por vir. E o senhor continuou em pé, apontando para um pote que estava no chão. Esse pote que está aqui, ele está cheio de frutinhas fresquinhas e saborosas que eu colhi no caminho até aqui. E vou colocar embaixo daquela árvore lá longe. E vamos fazer uma corrida. Quem correr mais rápido e alcançar o primeiro pote vai se dar muito bem. As crianças olharam uma para as outras, eufóricas e felizes. Então colocou próximo à árvore distante e antes até de contar 3, todos saíram correndo, só que de um jeito diferente. O que aconteceu foi incrível. Deixaram os homens da aldeia e o homem surpreso com a atitude das crianças. Começaram a segurar as mãos umas das outras e chegaram correndo juntas para pegar o pote de frutas. A competição acabou e o homem, completamente surpreso, disse: incrível, todos vocês chegaram lá. E as crianças alegremente dividiram as frutas. Com um sorriso no rosto e muito surpreso, o homem perguntou: por que vocês correram juntos, se apenas um poderia ganhar todas as frutas? E o garoto respondeu: Ubuntu. Como poderia um de nós ficar feliz sabendo que os outros estariam tristes? Ao que o homem perguntou: mas o que é Ubuntu? E o garoto respondeu: entre outras coisas, significa eu sou porque nós somos.
O viajante ficou emocionado, super contente e passou essa história para todas as aldeias que visitava. Professor Nissin, nos foram apresentados todos esses personagens, dentre inúmeros outros, personagens que, através da sua sabedoria, da sua iniciativa, do seu saber, né, influenciaram nos destinos da humanidade. Agora, existem ferramentas, e uma das ferramentas na busca da equidade social é o esporte. Como o esporte pode colaborar nessa busca? Olha, professor Arnaldo, eu como professor de educação física, eu vejo no esporte uma grande oportunidade de diminuir caminhos para que haja uma igualdade social. Dentro dessa premissa, eu destaco a igualdade, a oportunidade, a justiça, o pertencimento e a reparação. Nossa, Vanessa, que interessante, né? O que os professores comentaram, os dois são professores de educação física. Eles falam que o esporte, ele é um dos meios, né? Tem vários, mas é um dos meios para alcançarmos a equidade. É verdade, Cristiane. O esporte, né, assim como a educação, tem essa função, né, e podem diminuir as desigualdades. Então, nós vamos entender um pouco mais no próximo vídeo sobre a representatividade negra. Legal. Esse vídeo é muito importante, pois destaca pessoas que fazem parte da nossa sociedade. Qual é a importância de destacar essas pessoas? Representatividade negra, que refere-se à importância de incluir e destacar indivíduos e vozes da comunidade negra em educação, negócios e outras áreas.
O termo destaca a necessidade de garantir que a mente foram marginalizadas ou subrepresentadas. A representatividade negra é fundamental para criar uma sociedade mais justa, equitativa e inclusiva, onde todas as pessoas possam desfrutar de oportunidades iguais e serem tratadas com dignidade. Convidamos vocês a assistirem ao próximo vídeo. Ele faz parte da estrutura da nossa sociedade, mas por muito tempo foi um assunto evitado pela maioria das pessoas. E ainda tem quem defenda que ele nem existe. Estamos falando do racismo, problema que entrou definitivamente entre os temas mais discutidos no país devido à luta de muita gente. E você, topa trazer crianças e jovens para essa conversa? Então vem com a gente! Em primeiro lugar, falar de racismo pode ser incômodo. Para pessoas pretas, o papo pode reavivar dores ou provocar uma espécie de cansaço por ter que repetir o que deveria ser óbvio. E para pessoas brancas, admitir o próprio racismo pode ser difícil, despertar culpa, vergonha, medo de agredir ou de falar alguma besteira. Quer dizer então que é melhor não tocar no assunto e esperar que o problema desapareça se ninguém ficar falando sobre ele? Não, de jeito nenhum. Na verdade, é o contrário. É preciso falar mais e mais e mais, e quanto mais cedo isso acontecer, melhor. A gente sabe que desde que nascem, as crianças absorvem tudo o que está ao seu redor. A primeira coisa que precisamos assumir é que o racismo faz parte do nosso dia a dia, está na nossa casa, na nossa escola, na nossa comunidade, nas nossas relações. Reconhecer o racismo é o primeiro passo para combatê-lo. Estimule a meninada a refletir sobre atitudes que acontecem o tempo todo. Comentários maldosos, piadinhas, deixar alguém de fora das brincadeiras ou inventar apelidos por causa da cor de pele ou do tipo de cabelo. Tudo isso não tem graça nenhuma e provoca muito sofrimento, cicatrizes que serão levadas pelo resto da vida. Reforce que não basta não ter esse tipo de comportamento. É importante se posicionar contra atitudes racistas, apoiar a luta contra a violência racial, denunciar o preconceito. É o que chamamos de antirracismo. Outro ponto fundamental é incentivar as crianças e jovens a escutar o que as pessoas pretas têm a dizer. Mesmo que alguém ache que não foi racista em determinada situação, precisa ouvir verdadeiramente quem se sentiu ofendido. Não ter a intenção de agredir não significa que está tudo bem. E é preciso ir bem além nesse processo de escuta. O que a negritude tem a falar e a ensinar vai muito além do racismo, viu? Que tal fazer uma lista de livros, filmes, personagens e artistas preferidos com a galera? Será que tem diversidade entre eles? Pesquisem juntos sobre autores e artistas negros, valorizem o pensamento e a estética afro-brasileira. Mergulhar nesses conhecimentos traz uma nova forma de olhar o mundo, questionando por que ainda existem espaços de privilégio para pessoas brancas na nossa sociedade e ressaltando por que é mais do que necessário lutar por mudanças. Outra coisa que pode ser bacana é propor alguns exercícios de imaginação. Sugira que meninas e meninos brancos tentem se colocar no lugar das vítimas de racismo. Como deve ser sentir o preconceito na pele? Que oportunidades podem ser perdidas por essas pessoas? E que riscos elas correm apenas por serem negras? Essas são só algumas ideias para provocar a reflexão sobre o assunto e envolver os mais jovens nesta causa tão fundamental que é a luta antirracista. Porque não é bom para ninguém viver em uma sociedade que não inclui e não respeita mais da metade da sua população. Por último, vale lembrar de mais uma coisa super importante. O racismo não foi criado pelas pessoas que sofrem por causa dele. Então, esse é um problema de todo mundo. E lutar contra ele é responsabilidade de cada um de nós, não importa a idade. Se você ainda não... Cristiane, Oi. esse vídeo realmente ele traz muitos conceitos e atitudes, né, que ainda acontecem nos dias atuais. E uma educação com foco antirracista, ela se faz extremamente necessária, né, para que possamos deixar de ver essas situações acontecendo, né? Sim, Vanessa, é importante destacar que nossas falas e atitudes, elas podem estar carregadas de preconceitos. E fica a pergunta,
o que fazer para evitar esse tipo de violência? Vamos assistir um próximo vídeo para a gente entender melhor? Precisamos estar atento, por exemplo, ao uso que você faz de certas expressões linguísticas atualmente. Elas podem estar carregadas de preconceito. Chegamos, assim, à seguinte pergunta: o que de fato, cada um de nós, tem feito e pode fazer pela luta antirracista? Como dica da autora Djamila Ribeiro, em seu livro, Pequeno Manual Antirracista, ela orienta que o primeiro passo é realizar o autoquestionamento. Fazer perguntas, entender seu lugar e duvidar do que parece natural. É a primeira medida para evitar reproduzir esse tipo de violência, que privilegia uns e oprime outros. Acho muito legal as dicas da autora e até despertou a curiosidade em saber mais. Então, pesquisando na internet, encontrei uma cartilha que exemplifica um racismo sutil, que muitas vezes, mesmo sem o conhecimento do preconceito que carregam essas expressões, as reproduzimos. Mas podemos mudar essas falas e expressões. Pois é, né? Vamos repensar nossas falas e expressões. Então, um outro vídeo preparado pela professora Priscila Dias, ele traz um pouco desses exemplos, né, das expressões e palavras usadas que, conforme pesquisa, estão relacionadas ao preconceito ou ao racismo, né? Pois são estruturadas em uma época onde os negros eram escravizados. Então, é muito importante que a gente reflita sobre as nossas expressões e palavras do dia a dia. Vamos assistir, Cristiane? Vamos, claro. Esse vídeo, Vanessa, faz a gente refletir, né? Muito bom. Demonstra que muitas de nossas falas apresentam, infelizmente, racismo e produzimos muitas vezes sem saber o significado. Verdade. E como indicação literária, para quem quiser saber mais sobre o tema educação antirracista, ou mesmo fazer a leitura simplesmente por deleite, ou também por apreciação do tema, indicamos 6 títulos que seguem agora, né, Vanessa? Exato. Então,
Os livros que nós indicamos são livros assim recheados de emoção, poesia, força, representatividade. Então fica a dica de leitura, né, do Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, Dandara e a Falange Feminina, de Palmares, de Leonardo Chalub, e Beco da Memória, de Conceição Evaristo. São 3 títulos muito importantes, né, como eu falei, muito fortes e representam toda a força do povo negro. Mas temos mais alguns livros, né, Cristiane? Sim, nós temos outros livros, como Frederico, Os Reizinhos do Congo e Formas e Cores da África. Em especial, Os Reizinhos do Congo, Congado, o Congo, é uma prática sociocultural por meio do qual os negros mantêm vivas as memórias, a cultura e também sobre a sua ancestralidade, as tradições. Isso é muito importante, não deixar o nosso passado, né, as raízes, porque as pessoas da África e também todos que são descendentes têm que ter como exemplo a questão de respeitar e ter os nossos mais velhos como exemplo e respeitá-los. Bom, sim, são valores culturais, né, professora Cristiane, que vai passando de geração em geração, e espero que a gente consiga entender um pouco mais sobre essa cultura tão rica, né, e que a gente possa ter uma visão nova, uma visão mais leve, uma visão eficiente para o futuro. É isso aí, Ivan. Bom, pessoal, infelizmente, agradecemos, nós estamos chegando ao fim, então nós vamos agora para a nossa parte de agradecimentos, a participação de todos vocês que estão aí conosco, os alunos da EJA, professores e de toda a equipe que se empenhou em realizar esse momento com um tema de grande importância, e que foi apenas uma tempestade de ideias, por serem longas as reflexões acerca da educação antirracista. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada.